Vamos agora começar o nosso estudo sobre derivadas de funções de uma variável real. A derivada de uma função, nós vamos ver aqui agora na definição, nada mais é do que um limite especial que a gente calcula utilizando a expressão da função. Então, para isso, vou considerar uma função y igual a f de x. Essa função definida em um intervalo, vou colocar aqui um intervalo fechado AB. Vou supor também, suponha que f seja contínua no intervalo I, ou seja, ela é uma função contínua no domínio dela. Então, a derivada de f no ponto x0 pertencente a I, então pega um ponto do domínio e estou dizendo que a derivada de f no ponto x0 aqui do domínio, isso aqui é esse limite aqui. Então é f' de x0, é como a gente denota a derivada da função f no ponto x0, vou comentar isso daqui a pouco. Então ele é o limite, quando x tende a x0, desse quociente aqui, de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Nota que se eu substituir aqui diretamente o x por x0, eu vou cair em uma indeterminação com esse quociente. Então, é esse limite quando ele existe. Não sei se ele existe, pode não existir. Quando ele existe. Então, quando ele existe, ele é a derivada da função. Então, como eu disse, a notação aqui para a derivada é essa primeira que eu coloquei aqui. A gente escreve f' de x0 para a derivada no ponto x0. Outras notações também para derivada. Existem várias na literatura. Vocês vão encontrar de várias maneiras, mas eu vou colocar aqui as mais comuns. df sobre dx aplicado em x0. Tem também essa notação aqui, dy sobre dx, o y referente ao y aqui, que é igual a f de x. No ponto x igual a x0. Então essas aqui são as notações assim, mais comuns. Existem outras aqui, outras notações também, mas essas outras que existem, não vou colocar aqui também, elas são menos frequentes. Mas essas três aqui são as mais comuns que você encontra. Então, derivada da função é esse limite aqui. Então, para saber se existe derivada, eu preciso saber se esse limite aqui vai existir ou não. Bom, geometricamente, a derivada f' de x0, ou seja, a derivada de f no ponto x0, isso aqui ele é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função f no ponto x0, f de x0. Bom, então o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos pensar no gráfico aqui de uma função. Então vamos pegar o gráfico, vamos fazer os eixos aqui. E
vou pensar no seguinte, vou considerar um gráfico de uma função qualquer aqui, nesse sistema, então x, y, e vamos pegar o gráfico de uma função aqui. Então tenho o gráfico de uma função qualquer aqui. Vou marcar o ponto x0 aqui. Então aqui eu tenho meu ponto x0, f de x0. Então esse ponto aqui é o ponto x0, f de x0. Se eu marcar naquele limite, então lembrando lá o que é a derivada. Derivada f' de x0 é igual ao limite. Quando x tende a x0, f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Então essa aqui é a derivada. Então vamos tentar entender o que é isso daqui através do gráfico. Para entender a derivada, a gente precisa entender esse quociente aqui. Então para isso, vou marcar um outro ponto x aqui, que corresponderia a esse x aqui, e isso vai me levar em um ponto f de x aqui. Então eu tenho aqui f de x. Por esses dois pontos, a gente sabe da geometria que passa uma única reta. Então vou desenhar essa reta aqui, mais ou menos. Não vou... Então vamos desenhar ela em azul aqui. Então aqui a gente tem essa reta passando por esses dois pontos aqui. Da geometria analítica a gente ainda sabe que essa reta forma um ângulo aqui com um ângulo beta com o eixo x, e a tangente desse ângulo beta é justamente o coeficiente angular dessa reta. Vou chamar essa reta aqui de R. Então aqui ó, eu consigo destacar um triângulo retângulo com o mesmo ângulo beta aqui, que esse. Certo? Então esse triângulo aqui que eu destaquei, um triângulo retângulo ali naquela reta, onde esse ângulo aqui é o beta. E essa distância aqui, cateto oposto ao ângulo beta, ele é quem? É o f de x menos o f do x0, ou seja, essa distância aqui. Então aqui ó, é f de x menos f de x0. E o cateto adjacente aqui é x menos x0. Então nesse triângulozinho aqui que a gente tem destacado, esse lado é fx menos f de x0, e aqui é x menos x0. Portanto, o coeficiente angular da reta R é tangente do ângulo beta, que é fx menos fx0 dividido por x menos x0. Isso aqui para a reta, tudo para a reta R. E que, inclusive, essa reta R, que passa por dois pontos de um gráfico, a gente chama ela de reta secante ao gráfico de F. Então essa reta aqui, então a reta R, ela é chamada de reta secante ao gráfico de F. Bom, agora vamos ver o que acontece com o limite. A gente já viu que isso aqui é um coeficiente angular,
Mas a derivada a gente já sabe que é o limite desse coeficiente angular quando x tende para x0. Bom, mas olhando aqui no gráfico, quando esse x aqui tende para x0, ou seja, quando esse x vem para cá, o f de x também está vindo para f de x0. Lembra que eu estou considerando a função f como sendo contínua. Como a função é contínua, quando x tende para x0, o f de x vai tender para f de x0. Certo? Porque o limite, quando x tende para x0 de f de x, tem que ser f de x0. Isso é a definição de continuidade. Isso quer dizer que esse ponto aqui, esse ponto que está aqui, certo? Esse ponto xf de x, ele vai se aproximar cada vez mais desse outro ponto aqui embaixo, ó, x0, f de x0. Então, o ponto x, f de x que está aqui, ele vai se aproximando cada vez mais do ponto x0, f de x0. E o que acontece então com a reta R, nesse caso? Essa reta R, ela vai começar a se mover, como esse ponto se move aqui, essa reta também vai se mover. E ela vai parar em uma reta que passa por esse único ponto aqui, x0, f de x0. Então é essa reta aqui vermelha, que eu estou desenhando agora, que passa pelo único ponto do gráfico, x0, f de x0. Então ela vai passar por um único ponto aqui, desse gráfico. Um único ponto perto aqui do x0. Pode passar lá longe, pode passar de novo pelo gráfico, mas o que me interessa é só aqui perto. Então, perto do ponto x0, ela só passa no ponto x0, f de x0. Então, essa reta aqui, ela vai ter um coeficiente angular também. Aqui ela forma um ângulo que eu vou chamar de alfa, com o eixo x. E ela também vai ter um coeficiente angular. Essa reta que passa por um único ponto aqui do gráfico, perto de x0, é o que a gente chama de reta tangente. Vou chamar ela de t aqui. É a que a gente chama de reta tangente ao gráfico de f no ponto x0, f de x0. Então a reta t, ela é chamada de reta tangente ao gráfico de f no ponto x0, f de x0. Então a reta R é a reta secante e a reta T, que a gente obtém no limite, quando eu faço x tender a x0, é a reta tangente. Portanto, o coeficiente angular da reta tangente é justamente o limite do coeficiente angular da reta secante quando x tende para x0, ou seja, então nós temos que o coeficiente angular da reta tangente é o limite quando x tende a x0, por toda essa construção que a gente fez aqui, do coeficiente angular da reta secante, da reta R. Mas esse limite aqui é o limite quando x tende a x0, justamente desse quociente aqui, x menos x0. Isso aqui, derivada da função f no ponto x0. Então, isso que eu quis dizer, que geometricamente a derivada é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto x0, f de x0. A construção da derivada, aquele quociente envolvendo a derivada aqui, ele é o coeficiente angular de uma reta que passa por dois pontos do gráfico, como a gente construiu aqui. Mas quando eu faço esse ponto x, f de x aqui do gráfico
tender aqui para esse ponto x0, f de x0, f de x0, e isso acontece quando eu faço o x tender para x0, certo? Quando eu faço x tender para x0, esse ponto automaticamente vai tender para esse outro ponto aqui. Quando isso acontece, essa reta começa a se mover e ela vai ocupar a posição dessa reta t, no limite. Essa reta t vai ser uma reta que passa por um único ponto aqui do gráfico, por esse ponto x0, f de x0. E como eu disse, essa reta ela é chamada de reta tangente por causa disso, por passar por um único ponto aqui perto do ponto x0, f de x0. Então ela é a reta tangente ao gráfico nesse ponto. E o coeficiente angular dela vai ser justamente o limite do coeficiente angular da reta R quando x tende para x0. E aqui a gente concluiu que esse limite que eu acabei de falar é justamente a derivada da função f. Com isso a gente consegue calcular a equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto x0. Então como é que a gente calcula isso? A gente sabe que a equação de uma reta que tem coeficiente angular tem um coeficiente angular m e passa pelo ponto x0, y0, a gente sabe que essa equação lá da geometria analítica, a gente sabe que ela é y menos y0 igual m vezes x menos x0, que é uma equação clássica lá da geometria analítica no plano. Então a gente já sabe o coeficiente angular da reta tangente, que é mt igual derivada da função no ponto x0, e a gente tem esse ponto aqui também, x0, y0, que na verdade é... Então esse ponto x0, y0, ele é x0, f de x0. Com isso a gente tem, portanto, a equação da reta tangente. No lugar do y0 eu vou colocar o f de x0 igual coeficiente angular, que é a derivada, vezes x menos x0. Então isso aqui é a equação da reta tangente. Isso aqui é a equação Então aqui a gente tem uma noção geométrica aqui do que significa a derivada. É um coeficiente angular de uma reta que é tangente ao gráfico da função naquele ponto. A gente consegue até calcular essa equação dessa reta através dessa equação aqui clássica da geometria analítica. Bom, então, agora algumas definições básicas de funções, alguns nomes aqui que a gente vai usar no resto do curso. Então, se essa função y igual a f de x, ela tem derivada em x0, ou seja, ela vai, se eu calcular o limite para esse x0 aqui, e aí esse limite existe, então a gente diz que a função f ela é derivável em x0. Ela é derivável em x0. Se a função y igual a f de x ela é derivável em todo x0,
todo x0 pertencente ao domínio da função, obviamente. Então a gente diz simplesmente que a função f é derivável. Então, quando eu falar que f é derivável em todos os pontos. E com isso, a gente consegue falar da função derivada. Então, a função derivada y igual a f' de x, ela é a função que associa cada x pertencente ao domínio aqui da f a derivada da f de x. F' de x. Bom, agora vamos ver alguns exemplos de como calcular essas derivadas usando limites. Depois disso, eu vou exibir uma tabela com as derivadas das funções que a gente trabalhou até agora. Nós vimos várias funções, as funções polinomiais, as funções trigonométricas, as funções logarítmicas e exponencial. Então eu vou exibir uma relação de todas as derivadas dessas funções, que são fórmulas que sempre valem, e vamos utilizar essas fórmulas ao longo de todo o estudo das derivadas e também das integrais depois. Então é uma tabela que é bom que vocês tenham anotado sempre à parte quando vocês estiverem estudando ou fazendo os exercícios, porque é interessante que vocês se habituem a saber quais são essas derivadas ao longo do tempo. Quanto mais vocês forem utilizando, mais vocês vão lembrando quem é derivado de quem, para facilitar os exercícios futuramente. Bom, então vamos lá. No começo vamos fazer alguns exercícios aqui, através da definição de derivada. Então, exemplo. Vou aqui alguns exemplos. Então, calcular a função derivada de y igual a x ao cubo. E ainda depois disso, também calcular a equação da reta tangente ao gráfico de f, ao gráfico de y igual a x ao cubo, no ponto x igual a 1. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular a derivada, a função derivada. Então o que eu quero calcular? Então eu tenho que calcular esse limite aqui, ó, f de x0, f' de x0 igual ao limite, quando x tende a x0, de f de x menos fx0 sobre x menos x0. Bom, a minha função f aqui é a minha função y igual a x ao cubo. Então vamos substituir aqui. Então x, limite quando x tende a x0, de x ao cubo menos x0 ao cubo, certo? Dividido por x menos x0. Bom, usando aquelas regras de fatoração que a gente viu lá no começo do curso, aquele x ao cubo menos x0 ao cubo, ele pode ser fatorado da seguinte forma.
x menos x0 vezes x ao quadrado mais x0x mais x0 ao quadrado dividido por x menos x0. Então esse x ao cubo menos x0 ao cubo fatora dessa forma aqui em cima. Então agora aqui eu posso simplificar esses dois x0s aqui. Então vou ficar com o limite quando x tende a x0 de x ao quadrado mais x0x mais x0 ao quadrado. Aqui dentro do parênteses é uma função polinomial. A gente sabe que a função polinomial é contínua, portanto, posso substituir diretamente o x pelo x0. Então, isso vai ficar x0 ao quadrado, onde tem x eu vou colocar x0, mais x0 vezes x0, mais x0 ao quadrado. Portanto, isso aqui vai ser 3x0 ao quadrado. Então, quem que é a função derivada? Então, no lugar do x0 aqui, vou colocar x de volta e eu vou obter a função derivada. Então, logo, derivada no ponto x é 3x ao quadrado. Derivada da função y igual a x ao cubo. Então, agora vamos calcular a equação da reta tangente no ponto x igual a 1. Então, o que a gente sabe? O que é a equação da reta tangente? É y menos fx0 igual derivada de f no ponto x0 vezes x menos x0. O meu x0 aqui, é o 1. Bom, daqui a gente consegue calcular então f de 1. Então isso aqui é 1 ao cubo, certo? A função f. Portanto é 1. Então a gente vai calcular no ponto 1, 1. Esse ponto aqui é o ponto x0, fx0. Então a primeira coisa tem que achar o ponto. A derivada a gente acabou de calcular. Então f' de x0 é f' de 1, né? x0 igual a 1. Então isso aqui é 3 vezes 1 ao quadrado, portanto isso é igual a 3. Então, equação da reta tangente. Então vai ser y menos f de x0, mas f de x0 é 1 aqui, então y menos 1, igual coeficiente angular, certo? F' de x0, que é 3, vezes x menos x0. x0 é 1, portanto é essa equação aqui. Bom, posso continuar as continhas aqui, então isso vai ficar y igual 3x menos 2. Façam as contas aí, vocês chegam que essa aqui é a equação da reta tangente. Nesse outro slide aqui, eu fiz no software aqui o gráfico da função f de x igual a x ao cubo, aqui em azul, e aqui da equação da reta tangente. Então aqui é a equação y igual a 3x menos 2. Nota que aqui no 1, as duas têm o ponto de tangência aqui das duas retas. Aqui tem o valor de f no ponto x igual a 1, que é 1 aqui. Então aqui a gente nota que realmente essa reta aqui, ela é tangente ao gráfico da f. Nota que aqui, bem longe aqui do ponto x igual a 1, a reta corta o gráfico de novo. Mas isso aqui, né, essa interseção aqui não importa para mim nesse caso. O que importa é que próximo aqui do ponto onde eu estou calculando a reta tangente, essa reta que eu calculei aqui só intercepta o gráfico em um único ponto, que é o ponto de tangência. Se isso acontece depois longe, isso não importa.
desde que aqui perto do ponto x igual a 1 isso não aconteça. Então aqui a gente vê que a reta é de fato tangente ao gráfico da função y igual a x ao cubo, aqui em azul. Então o próximo exemplo agora, exemplo 2. Então mostre que se f de x igual a x elevado a n, esse n aqui eu estou supondo ele inteiro, vou supor ele inteiro, e vou supor n também diferente de 1. A princípio, vou supor com essas características aqui. Então, se vale isso, então, derivada da função igual a n vezes x elevado a n menos 1. Então, aqui a gente obtém uma formulinha de como calcular derivadas de potências. Então, esse tipo de fórmula aqui a gente consegue mostrar facilmente pela definição. Então, vamos lá. Então, derivada da função f é o limite, quando x tende a x0, isso no ponto x0, né? De f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Então, isso daqui vai ser igual a limite, quando x tende a x0, de x elevado a n menos x0 elevado a n, dividido por x menos x0. Para facilitar aqui, vou fazer uma mudança de variáveis nesse limite. Então, seja h, vou chamar de h aqui, igual x menos x0. Então, daqui eu sei que o x vai ser x0 mais h. Além disso, limite quando x tende a x0 desse h aqui é o limite quando x tende a x0 de x menos x0. Isso aqui vai dar 0. Então, lembrem lá de como funciona a mudança de variáveis no limite. Então, o que vai acontecer? Esse limite aqui, então, a derivada, vai passar a ser limite quando h tende para 0 desse quociente aqui, mas agora onde tem x eu vou substituir os valores correspondentes dele aqui que eu encontrei. Então, vai ser x0 mais h elevado a n menos x0 elevado a n dividido por h. O que eu vou fazer agora? Próximo passo. Vou escrever isso aqui como binômio de Newton. Lembrem lá do binômio de Newton. Vamos lá. Então, o que é x0 mais h elevado a n? Então, isso aqui vai ser x0 elevado a n mais combinação aqui, n1 de x0 elevado a n menos 1 vezes h, mais n2 x0 elevado a n menos 2 vezes h ao quadrado, assim por diante, até n menos 1 x0 elevado a 1 vezes h elevado a n menos 1 mais h elevado a n. Então, daqui, a gente já percebe que x0 mais h elevado a n menos x0 elevado a n, que é a expressão aqui, ó,
que aparece no numerador aqui do cálculo do limite, ele vai ser, nota que aqui aparece x0, certo? E eu estou subtraindo x0, então esse cara aqui vai sumir. Então vai me sobrar só essa partezinha aqui do binômio. Da n-1h mais n2x0 elevado a n-2h ao quadrado mais n vezes nn-1 x0 elevado a h vezes h elevado a n-1 mais h elevado a e. Nota que todo mundo aqui tem fator h, então posso colocar o h em evidência. Então isso vai ficar n1x0 elevado a n-1 mais n2x0 elevado a n-2 vezes h, lembra que eu estou colocando um dos h's aqui em evidência, isso até n-1 x0 h elevado a n-2 mais h elevado a n-1 vezes h. Então coloquei coloquei o h em evidência aqui, então todo mundo aqui perde uma potência aqui do h. E o h sai aqui fora multiplicando. Bom, então o que eu fiz? Aquele numerador aqui, ó, que está lá no limite, virou essa coisa grande aqui. Ó. Beleza, então vamos lá. Então agora, derivada em x0. Então vai ser limite quando h tende a 0, do que? Do numerador. Vou colocar 1 sobre h aqui primeiro, que é da definição do limite, vezes o numerador. Então vamos lá, n1 x0 elevado a n-1 assim por diante. n-2 vezes h. O que acontece agora? Esse h aqui simplifica com esse. Certo? Lembrando que esse 1 sobre h aqui, ele vem desse hzinho aqui embaixo, está dividindo. Então esse h aqui vai cancelar com esse h aqui que veio de colocar em evidência aqui em cima. Então o que vai me sobrar então que isso aqui é limite quando h tende a 0 de n1x0 elevado a n-1 mais n2 x0 elevado a n-2 vezes h. Isso continua até n-1 x0 vezes h elevado a n-2 mais h elevado a n-1. Agora, observa que isso daqui é um polinômio, apesar dos coeficientes aqui estar envolvendo combinações aqui, mas essencialmente isso daqui é um polinômio nem h, na variável h aqui. Então, como um polinômio contínuo, eu posso substituir diretamente o h por zero para calcular esse limite. Só que quando eu substituo o h por zero, a gente observa que todo mundo aqui, depois do primeiro termo aqui, todo mundo aqui tem h multiplicando aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Quando eu substituir aqui, então esse limite, ele vai ficar como sendo n1x0 elevado a n-1, mas quando começar a substituir aqui
por h, todo mundo daqui para frente vai se anular, porque todo mundo tem um termo h multiplicando. Então aqui, ó, n menos 1 vezes x0 vezes 0 elevado a n menos 2, então, que é onde era o h, mais 0 elevado a n menos 1, que era o h aqui. Então o que vai sobrar aqui é n1 vezes x0 elevado a n menos 1. Mas agora lembrando aqui de combinações lá da análise combinatória. O que é isso daqui? Então, vamos já colocar aqui direto. Primeiro aqui em cima, fatorial de n, dividido por 1 fatorial, que seria o fatorial do termo aqui embaixo, vezes n menos 1 fatorial. E agora aqui vou colocar o x0 elevado a n menos 1 multiplicando. Bom, mas isso daqui, o n fatorial, posso escrever como sendo n vezes n menos 1 fatorial. E aqui embaixo vai ficar n menos 1 fatorial. Lembrando que 1 fatorial é 1, então quando multiplica aqui, continua a mesma coisa. Vezes x0, n menos 1. Então, esse fatorial cancela com esse aqui, portanto, a derivada ficou sendo n, esse n que sobrou aqui, vezes x0 elevado a n menos 1. Então, depois de todos esses cálculos, a gente concluiu que derivada no ponto x0 é n vezes x0 elevado a n menos 1. Ou seja, função derivada aqui da função f é f' de x igual n vezes x elevado a n menos 1. Então nota como é complicado você calcular as derivadas através da definição do limite mesmo, utilizando a definição pelo limite. Mas como a gente está vendo aqui, essas derivadas aqui, quando a gente calcula elas, a gente já obtém uma fórmula e ela vai servir para qualquer tipo de função. No caso aqui, função polinomial. Então, se eu quero calcular, por exemplo, agora que eu já tenho essa formulinha aqui, acabei de provar essa formulinha aqui, eu consigo calcular a derivada de qualquer função potência, por exemplo. Então, vamos lá, um exemplinho rápido aqui. Pegar f de x igual x elevado a 5. Então, daqui, utilizando essa fórmula aqui, a gente já sabe que a derivada vai ser 5, certo? O número que está aqui em cima, vezes x elevado a 5 menos 1, portanto, isso é 5 vezes x elevado a 4. E posso fazer isso para todas as funções de uma potência única. Então, a partir do momento que eu calculei uma fórmula geral de derivada de uma função, ela sempre vai valer para qualquer tipo de situação que aquela função se apresente. Então, o que eu vou fazer agora? Vou passar uma relação de derivadas de funções das funções conhecidas, que a gente viu até agora, e a partir dessa tabela, nós vamos estudar outras regras de derivação que vai ampliar a nossa capacidade de fazer derivadas. Então, a gente vai começar com uma lista bem simples das derivadas das funções que a gente acabou de estudar há pouco. E com os métodos de derivação que eu vou desenvolver, utilizando essa relação simples, a gente vai conseguir derivar a maior parte das funções, desde que elas tenham derivadas. Então vamos lá. Para finalizar, vamos escrever as derivadas das funções conhecidas. Bom, então vamos lá. Primeira função aqui, derivada da função constante, então derivada de uma constante c, isso aqui é sempre igual a zero, qualquer que seja c, pertencente a r, constante.
Então, função constante, a derivada sempre é nula. Segunda função. A fórmula que a gente acabou de ver no exemplo, só que num caso mais geral, derivada de x elevado a r. Isso aqui é r vezes x elevado a r menos 1. Esse r aqui é um número real agora, ele não precisa ser só um número natural. Então, nesse caso aqui, a gente está incluindo funções, por exemplo, x, y igual a 1 sobre x, y igual a raiz de x, que todas podem ser escritas como potência de x de algum número elevado a r aqui. Nesse caso aqui é x igual a menos 1, nesse caso aqui é x igual a meio, etc. Então, aqui você está incluindo diversos tipos de funções, além das funções polinomiais. Então, essa regra continua valendo para esse caso mais geral. Terceiro caso, terceira fórmula que a gente vai ver, são das funções, começar a partir das funções trigonométricas. Então, derivada da função seno de x, isso é cosseno de x. Quarta fórmula, quarta regra de derivação, derivada de cosseno de x, isso é menos seno de x. Quinta fórmula, derivada de tangente de x, isso é secante ao quadrado de x. Sexta fórmula, derivada de secante de x, isso é secante de x vezes tangente de x. Sétima fórmula, derivada de cossecante de x, isso vai ser menos cossecante cotangente. Cossecante de x vezes cotangente de x. Oitava fórmula, derivada de cotangente. Então, derivada da função cotangente, isso é menos cossecante ao quadrado de x. Bom, essas são das funções trigonométricas. Agora as funções exponenciais e logarítmicas. Então, aqui a gente está na fórmula 9. Então, vamos lá. Derivada de a elevado a x. Então, isso daqui vai ser a elevado a x vezes logaritmo natural de a. Aqui, essa fórmula aqui, se a gente pensar um caso particular, aqui quando a é igual a e, lembrando e, número de Euler. Então, nesse caso aqui, então, em particular, se a é igual a e, nós temos que derivada de e elevado a x vai ser o próprio e elevado a x. E décima regra de derivação, fórmula de derivada, aliás, derivada do logaritmo de x na base a. Isso daqui é igual logaritmo de e na base a dividido por x. Também aqui nós temos um caso particular quando a é igual a e. Em particular, se a é igual a e, novamente número de Euler,
Então nós temos que derivada de x do logaritmo natural, derivada em x do logaritmo natural, isso aqui é igual a 1 sobre x. Então essas são as derivadas das funções básicas que a gente viu até agora, que são a função polinomial, apesar de a gente ter visto só por um monômio, x elevado a n, função constante, funções trigonométricas e função exponencial e logarítmica. O que a gente vai ver na próxima aula são regras que permitem derivar combinações dessas funções. Então, quais são as combinações que a gente consegue fazer com essas funções? A gente tem soma de duas funções, subtração de duas funções, multiplicação de duas funções e quociente de duas funções. Além disso, também temos a composição de duas funções, que constitui onde a regra que define derivada da composta de duas funções é uma das regras mais utilizadas no cálculo de derivadas, porque muitas das funções que aparecem em aplicação de problemas na física, na química, são funções compostas. Elas aparecem como compostas de duas funções, então essas regras são muito utilizadas. Então ela é uma das regras mais utilizadas. Então, próxima aula que nós vamos ver, vou começar definindo um conjunto de regras de derivação que mostra como posso derivar, o que acontece quando eu tento derivar funções envolvendo soma, subtração, multiplicação, quociente, divisão e composição de funções. E a partir dessas regras nós vamos fazer diversos exemplos de derivadas.